Quem é brasileiro e está satisfeito, pois esse é o jeito pra que reclamar. É bom governo, os nossos prefeitos, nação tranquila, problemas não há. Nosso capital está sempre sobrando, não sei até quando ele vai ser assim. Por mais que eu gaste, esteja aumentando, por mais que eu gaste, nunca chega ao fim. Me engana, que eu gosto, que eu gosto. Me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Que eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Que eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Que eu gosto. Fala, galerinha. Eu vou falar sobre um assunto importante que muita gente não gosta, detesta e tal. Mas o que acontece, eu tenho ouvido aí muita gente falar, até na internet, músicos famosos e tal, e dar seu parecer na internet. E a gente respeita a linha de raciocínio de cada um, entendeu? Mesmo discordando, cada um é livre para expor as suas ideias. Mas eu decidi comentar sobre isso. Você já ouviu alguém falar assim? Digamos que alguém falasse: poxa, eu não gosto de respirar. Ou se ele falasse: eu não gosto de me alimentar, de comer, de beber água. Você ia achar que o cara é uma ideia bem criança, né? Bem tola. Ou sei lá, o cara é doido, ou o cara é muito ignorante. Você ia pensar essas coisas assim. E por incrível que pareça, a gente vê muita gente falar assim, ó: ah, eu odeio política, eu não gosto de política, eu não faço parte de política, eu não me envolvo, eu não tenho nada a ver com política, política lá é o cá. Quando eu vejo alguém candidato a alguma coisa no meu bairro, eu já olho de cara feia, eu não gosto porque eu não quero saber, tal, todo mundo é ladrão. A gente ouve isso, mas é a mesma coisa de dizer: eu não gosto de respirar, eu não gosto de me alimentar. Por quê? Porque o que é a política? Nós somos seres sociais e a política é o oxigênio dessa sociedade, entendeu? Dessa vida social. Tá entendendo? Não tem como você dizer que você não faz parte da política. Você é um ser ativo ou passivo da política. Ativo porque a maneira que você vive no seu país, na sua cultura, é a maneira que foi determinada pela política. Entendeu? E passivo porque você sofre as consequências dela. Como por exemplo, sabe por que você fala português? Porque você foi colonizado pelos portugueses, tá entendendo? Por causa da política. E falamos português até hoje. Olha o impacto político. Muitas coisas que a gente faz hoje aqui, ó, é semelhante aos portugueses. Até hoje, muitos tipos de comida vieram de Portugal. Entendeu? Muitos tipos de roupa, muitos tipos da maneira que a nossa cultura foi influenciada foi por causa de Portugal. Sabia disso? Foi por causa de algo político. E como você disse que não faz parte da política, não quer saber de política, você é um ser social, um ser político. A política é intrínseca. Por mais que alguém diga que não gosta de respirar e nem de se alimentar, ele vai continuar respirando e se alimentando. Por mais que ele pegue a água e coloque cafeína, que ele tome refrigerante e tal, e dê aquela camuflada e algo que faz mal à sociedade, mesmo assim ele vai continuar ingerindo água, alimentação, respirando, tá entendendo? E a política é a mesma coisa. Por mais que alguém despreze ela e venha camuflar ela com zombaria, com agressividade, com descaso, mas no final a política vai estar lá, tá entendendo? Por mais que ele haja de maneira que venha camuflar e fazer mal à sociedade, fazer mal a si próprio, mas vai estar lá. Muita gente diz que ignora a política, mas só que não sabe que o valor do feijão é por causa de princípios políticos. O valor da comida, o valor do imposto que ele está pagando é por causa do princípio político. Tá entendendo? Digamos que se você falasse assim, se alguém te falasse que os bancos todos bloqueou o dinheiro de todo mundo, e o salário, e as contas, o dinheiro da poupança e tal, você ia ficar... Isso já aconteceu no nosso país, não tem muito tempo. E isso aconteceu por causa de um princípio político. Então a política, ela está em tudo. Não tem como você dizer que ignora ela. Porque você é um agente político passivo ou ativo. Você sofre as consequências dela. Tá entendendo? Quando você vai numa banda, num grupo musical, e lá existe a política, que é o que? O que é a política? É um conjunto de leis que faz com que haja um bom funcionamento na sociedade. Como o país vai viver? Quais leis trabalhísticas, né? Trabalhistas? Qual a lei de casamento? Qual a lei da sociedade? Qual a lei do cidadão? Qual o direito do cidadão?
Entendeu? Quais os direitos humanos? Isso é trazido pela política, princípios políticos, tá entendendo? Então, quando você entra numa banda, a política está em tudo. O grupo está lá, ó, tem a política do grupo. Se você faltar ensaio, se você chegar atrasado, existem as punições. Se você vai para uma empresa, existe a política da empresa, ó, a ordem aqui, nós trabalhamos assim, nós vivemos assim, tal, tá de acordo? Então assina aqui. Do contrário, se você fizer algo errado, você pode até ser demitido por justa causa. Então, em tudo existe política, não tem como ignorar essa política, tá entendendo? Então quando alguém fala isso aí é um pouco ingênuo essa fala. E muita gente fala, eu não quero saber de política, eu voto em branco, eu voto nulo, eu não vou votar, pago a multa, e sem saber que isso está tendo interferência, porque se tem pessoas más na política, os maus estão lá, quando você não vota, você faz com que eles permaneçam no poder, você não consegue mudar, entendeu? O curso da política. E aí você vem criticar a inflação, você vem criticar os juros altos, isso e aquilo que você não fez nada como um ser político, como um ser social, você não exerceu esse direito de que você tem de cidadão, de cidadania, de votar, escolher quem é que vai governar no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Tá entendendo? E eles não sabem, eu não quero a política, eu não quero nem saber e tal, e não sabe que por causa dessa atitude que é um pouco, né, ignorante, existem muitas pessoas, crianças na rua passando fome, por causa de princípios políticos. Existem pessoas que vão para criminalidade, para o tráfico de droga por falta de emprego, como agora estamos em mais de 12 milhões de desempregados, subiu de uns 3 anos para cá rapidamente por princípio político, tá entendendo? Então, as pessoas boas que ignoram a política, o castigo delas é viver sob o domínio de políticos más, de políticos, de pessoas ruins. Tá entendendo? Porque aquele que ignora a política, ele é dominado por ela. Então, eu tô gravando esse vídeo para dizer que estamos aí em tempo de eleição. Nessas eleições agora aí que vocês possam votar consciente e saber a proposta do vereador, do prefeito, de seja lá quem for, e ver se você concorda, por mais que você vote errado, ou se a proposta que o cara falou, depois ele não cumpra, tá entendendo? Mas você votou consciente, tá entendendo? E lá na frente, depois de 4 anos, você não vai votar de novo naquele cara que sumiu, tá entendendo? Então, tudo isso que está acontecendo, essa crise política, esse problema, tá trazendo muitas pessoas a vir conhecer a política. E é isso que eu gravei esse vídeo para fazer isso, para estimular. Vote consciente, tira esse preconceito, sabe que você é influenciado pela política o tempo todo, tá entendendo? Onde você vai, em qualquer área da sua vida, existe a política. Então que você possa votar consciente e, acima de tudo, sempre orar a Deus pela sua nação, pelo seu país, pela sua cidade, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E não se esqueça, aquele que ignora a política é controlado por ela.